A graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês esta noite. Estamos aqui reunidos como igreja, atentos à voz do Senhor, que encontremos cada um de vocês esta noite bem, nesta quinta-feira, dia 11 de junho de 2020, e mais uma vez o Senhor Jesus nos renovou, nos deu saúde, força, para que nós realizássemos esse culto, porque Ele merece, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele merece toda a honra e toda a glória que é dado a Ele. Gratidão pela tua vida que está conosco, obrigado, porque você está dizendo a Jesus que o ama e deseja também servi-lo, mesmo à distância como estamos. Amém, queridos? Uma alegria tê-los neste culto mais uma vez. Eu quero que você abra em Colossenses capítulo 1, livro de Paulo aos Colossenses capítulo 1, do 13 ao 20. Abra sua Bíblia, aquele que não tem, chegue perto daquele que tem, leia junto, Colossenses capítulo 1, do 13 ao 20, um texto conhecido da igreja, um texto conhecido daqueles que leem a Bíblia, daqueles que frequentam a igreja de Jesus. Fala aqui do nosso Senhor e Salvador como o próprio Deus, né? Mostra a divindade de Jesus. Então Colossenses capítulo 1, do 13 ao 20, diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Queridos, a verdadeira paz só é possível pelo sangue derramado de Jesus na cruz. Não há outra paz
que iguale esta paz que somente Jesus pode dar ao coração. Por isso que esse culto pertence a Ele é exaltado, Ele é Senhor, Ele é provedor, Ele é antes de tudo, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é o Senhor de tudo, inclusive das nossas vidas esta noite. E é esse Deus que estamos aqui reunidos para agradecer, louvar e engrandecer. Porque hoje, mais uma vez, o Senhor nos permitiu, porque é do agrado dele, como nós vimos aqui, que nós podemos louvar e agradecer a esse Deus que nos ama e que nos alcança através da sua palavra. Vamos orar, colocar esse culto diante do Senhor, a sua vida, o seu coração. Eu não sei como foi o seu dia, mas Deus conhece, Deus sabe. E eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor agora. Colocasse o seu coração, os motivos que você tem esta noite para apresentá-lo. Mesmo que você não verbalize, mas Deus conhece. Eu quero aproveitar e colocar a vida da irmã Valéria. Ela não está bem de saúde, está com algumas dores nas costas, está deitada. Então os irmãos orem pela minha esposa. E também eu gostaria também de pedir para que os irmãos orassem pela minha família também. Meus filhos, noras, meu neto, que os irmãos colocassem essa família diante do Senhor. E a minha vida também, como pastor, como pai, né, que tenho a responsabilidade de conduzir o rebanho que Deus me confiou, mesmo à distância, mas que o Senhor me dê a capacitação vinda dele, para que nós possamos continuar juntos nesta caminhada até quando Deus assim nos permitir. Então vamos orar, colocar a sua vida, colocar esses motivos que foram colocados diante do Senhor, né, da minha família. Eu peço que os irmãos orem agora e vamos colocar todos esses motivos diante do Senhor. Eu vou te dar um tempinho para que você fale com o Senhor agora, reflita e peça a Ele o que está no seu coração. Depois eu oro encerrando esse tempo. Bondoso Deus e amado Pai, nós já lemos a Tua palavra, onde nos revela que Jesus Cristo é Senhor, é Deus, e que a paz que nós temos só é possível na reconciliação na cruz do Calvário. Essa paz que somente é possível pelo sangue derramado de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Senhor, estamos em espírito e em verdade aqui diante do Senhor, com os nossos corações, ó Pai, derramados diante de Ti e diante de Ti pedindo ao Senhor os nossos motivos de alegria, de tristeza, preocupações. Ó Pai, os meus irmãos e amigos estão aqui falando com o Senhor. Por isso, ó Pai, ajuda-os, ó Pai, em nome de Jesus. Revela a cada um deles a Tua vontade. Ó Pai, se for motivo de tristeza, que o Senhor coloque alegria. Se for motivos de choro, ó Pai, que o Senhor também faça com eles, ó Pai, se torne também alegria no Senhor. Ó Pai, se for motivos de doença, que o Senhor também cure, se for da Tua vontade. Ó Pai, que o Senhor visite a cada um deles em nome de Jesus agora. Ó Pai, permita que cada um de nós descansemos agora no Senhor e nas Tuas providências. Que o Senhor revele a nosso coração a paz que somente Jesus pode dar ao nosso coração. Ó Pai, eu como pastor, eu quero colocar minha família, meus filhos, minhas noras, meu neto. Ó Pai, cuide delas, ó Pai, cuide deles, ó Pai, em nome de Jesus. Também quero colocar, Senhor,
a Valéria, minha esposa, ela está com dores, ó Pai, que o Senhor amenize, ó Deus, essas dores, tire, ó Deus, se for a tua vontade. Senhor, ajude a irmã Valéria, ó Pai, nas questões da casa, do trabalho, ó Pai, Senhor, proteja ela em nome de Jesus. Também proteja a mim como pastor, como pai, ó Pai, como esposo, ó Senhor, me ajuda, Senhor, a conduzir o teu rebanho à distância. Senhor, tu sabes as minhas preocupações, mas, Senhor, está nas tuas mãos todas as coisas. Por isso, ó Pai, nós agradecemos e já imploramos, ó Pai, a tua resposta para cada motivo que foi aqui colocado. Mesmo que nós não falemos, ó Pai, mas o Senhor conhece e o Senhor sabe o que passa no nosso coração. Por isso, ó Pai, permita que quando terminarmos esse culto, o Senhor, ó Deus, continue presente na vida daqueles que o amam, protegendo-os, guardando-os, ó Pai, e dando a paz que somente Jesus pode dar. Assim nós pedimos também pelo nosso município, ó Deus, pelo país, pelo Estado. Ó Deus, há tantas incertezas, há tantas mudanças, que às vezes ficamos, ó Pai, sem saber o que pensar, como agir, mas a Tua palavra diz que nós devemos apenas orar e esperar no Senhor a sua resposta. Por isso nós colocamos, ó Pai, também, de uma maneira especial, o nosso país. Ó Deus, essa pandemia tem, ó Deus, muito tempo, ó Deus, tem avançado muito tempo, já são 3 meses, ó Pai. Por isso, Senhor, ajuda, Senhor, cura, Senhor, ó Deus, que esta pandemia passe em nome de Jesus e que nós voltemos, ó Pai, às nossas atividades, que nós voltemos, ó Pai, a celebrar como estamos fazendo, mas juntos, como Igreja de Jesus, ó Pai, que nós tenhamos o nosso trabalho, o nosso sustento, ó Deus, que não falte o alimento nas mesas, ó Deus, ó Senhor, é difícil, mas sabemos que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas e nada está fora do teu alcance. Por isso, ó Pai, nós como Igreja Batista em Caiabu, ó Deus, e demais igrejas representadas, nós colocamos, ó Deus, o nosso país diante do Senhor e também as nossas vidas. Cuida, Senhor, em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, querido? Vamos cantar o hino 314 do Cantor Cristão. Fala de segurança. Essa segurança, como nós lemos, só é possível pelo sangue derramado na cruz através de Jesus. Essa segurança, essa paz só pode vir dele. E é isso que estamos fazendo nessa noite, celebrando Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos cantar então o 314 do Cantor Cristão. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando
descansando no poder de Deus, gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém? Esse descanso é possível porque nós podemos confiar na paz que Jesus nos dá através do seu sacrifício na cruz. Essa paz é inerente, ó Deus, à vida de Jesus na nossa vida. Por isso, descanse em Jesus. Nós já oramos, nós já colocamos os nossos motivos, já nos deleitamos diante da palavra em Colossenses capítulo 1, do 13 ao 20, já cantamos, estou seguro, já estamos alegres porque podemos mais uma vez estar juntos, mesmo à distância, mas unidos em espírito e verdade, com nosso coração alegre, feliz. Esta é a nossa atividade quando nós nos reunimos em nome de Jesus, para celebrar, para nos alegrar e também lembrar que Jesus, ele continua sendo Deus e ele estará com certeza realizando em nós os milagres que nós estamos aqui colocando diante do Senhor. Lembrando também da irmã Natália, com certeza já está próximo já o parto, o Felipe já está chegando, eu creio nisso. Também a irmã Aline também, que o Senhor também conceda a ela uma gestação tranquila e que também brevemente nós teremos as notícias que com certeza alegrarão os corações dos pais, mas também os nossos corações como igreja do Senhor Jesus. Amém? Lembrando que na terça nós tivemos o nosso culto de oração e assim, foi bênção, graças a Deus, aqueles que participaram. Nós podemos ali ouvir um pouco a voz do Senhor e ali também nós colocamos os nossos motivos, oramos pela sua vida, você que não participou, e quem sabe na próxima oportunidade você esteja conosco também, para celebrarmos e assim orarmos uns pelos outros, porque isso realmente é um mandamento do Senhor, orar e uns pelos outros, né? Agradecer pela vida de uns dos outros, né? Amém, queridos? Deus abençoe você então que participou. Obrigado pela presença na terça-feira às 20 horas. Eu quero falar de um tema esta noite, gratidão. E esse tema tem sondado o meu coração faz tempo. Sempre que é possível eu tenho falado a vocês sobre esse tema, ou as variantes desse tema, né, sobre gratidão. Sabemos que nós estamos passando um momento difícil, com muita dificuldade, mas nós podemos ser gratos a Deus, independentemente do que estamos vivendo. A gratidão faz parte do coração do crente, é o cerne do coração do crente, e por isso essa noite não será diferente. Vamos tratar um pouco desse assunto gratidão, e para isso abra lá Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, deixa aberto esse capítulo, que nós vamos trabalhar um pouco sobre a vida de Paulo, né, e como ele lidou com aqueles que ainda não conheciam a Deus verdadeiramente, e com isso os seus corações não eram gratos. E aí essa tônica que nós vamos tratar aqui esta noite, Atos capítulo 17,
E na minha introdução, eu já fiz a minha introdução, mas eu quero reiterar então ela aqui, dizendo que o hábito de expressar gratidão no coração do homem é muito antigo e muito universal. Quando pensamos então em gratidão, logo nos vem à mente que alguém recebeu algo. E, com certeza, algo bom. De preferência visível, palpável, esperado, talvez até moderno, de última geração, quem sabe da cor ideal. Geralmente, quando nós falamos em gratidão, nós podemos caminhar assim, entendeu? Algo que vem à mente, que recebeu algo importante, algo que você não esperava, algo que lhe fez bem, aí você é grato. Isso acontece. E isso é do ser humano. Quem não gosta de receber algo? Quem não gosta de receber um presente, por exemplo, né? Algo inesperado, você não espera e você recebe. Mas não é essa gratidão, somente essa gratidão que eu quero trazer ao seu coração. Este capítulo 17 que nós vamos ler, não todo ele, mas algumas partes, descreve então o ministério de Paulo em 3 cidades. E a reação de algumas pessoas à palavra de Deus. Então Paulo, ele prega nessas 3 cidades e Lucas, né, que escreveu o livro de Atos, ele descreve a reação de algumas pessoas. E essas reações diferentes que apresentaram no capítulo 17, sem dúvida alguma, queridos, nos mostra claramente que uns zombam e outros creem. Reações diferentes. A maioria zombam, a minoria creem. Identificam então que muitos, neste texto que vamos ler, não são gratos a Deus e não desejam reconhecer isso na sua vida. Se nós fôssemos gratos apenas por aquilo que nós recebemos de bom, há algo estranho na nossa vida. E diante dessas 3 cidades, dessas pessoas que estavam envolvidas ali, Paulo nos mostra algumas particularidades dessas pessoas que mais zombam do que creem. Por exemplo, em Tessalônica, onde Paulo esteve, resistiram à palavra. Olha lá, Atos capítulo 17, versículo 5. Esse texto nos mostra que, além de resistirem à palavra, eles tinham inveja. Olha lá, Atos 17, 5. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Eles resistiram à palavra, eles ficaram com inveja daquilo que Paulo e Silas estavam dizendo ao povo a verdade. Em Bereia, é interessante que eles receberam a palavra. Os bereanos, né? Em Atos 17, 11, diz lá, os bereanos eram mais nobres do que os tessalônicos, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Diferentemente dos tessalônicos, os bereanos, eles receberam a mensagem com grande interesse, examinando.
e se realmente tudo aquilo era verdade, aquilo que Paulo estava dizendo. Em Atenas, a outra cidade, no mesmo capítulo 17, ridicularizaram a palavra. Interessante que eles eram religiosos e que adoravam um Deus desconhecido, o texto nos mostra. Mas eles ridicularizaram a palavra que Paulo ministrou ali no Areópago. Olha lá, versículos Atos 17, do 22 ao 24. Nos mostra exatamente isso. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetivos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Interessante que Paulo, depois que desperta o interesse dos ouvintes, explicou quem é esse Deus e como ele é. E quando nós conhecemos quem é esse Deus e como ele é, aí sim teremos um coração grato. Nós não vamos zombar, nós não vamos ridicularizar, nós vamos ter a consciência de que esse Deus é um Deus verdadeiro e que, diante da palavra do Senhor agora, nós vamos descobrir por que é importante um coração grato a um Deus verdadeiro. E o que isso nos traz de benefícios. Muita gente vive na religiosidade, como nós vimos. Em Atenas era assim. Eles cultuavam um Deus que não conheciam. Mas Paulo desperta o interesse deles, explicando quem é esse Deus e como ele é. Se alguém perguntasse para você, quem é esse Deus e como ele é? Quem é esse Deus que você adora? Quem é ele e como ele é? O que você responderia, você que me ouve? É uma pergunta que nós podemos responder, desde que sejamos gratos a esse Deus, o conhecendo na sua plenitude. Olha só, como ser grato a um Deus desconhecido? Me explica. Eu disse que a gratidão ela pode ter esta vertente daquilo que nós recebemos, quando as coisas são boas, e nós somos gratos. Mas aqui eu quero fazer essa indagação: como ser grato a um Deus desconhecido? Esta revelação de Paulo, queridos, no Atos 17, traz ao coração do homem a razão da sua vida. A razão da nossa vida, poderemos então externar a nossa gratidão. E assim como eu disse, a gratidão ficará evidente na vida daquele que é piedoso, naquele que conhece o seu Deus, naquele que sabe na sua onipotência, onipresença, nesse Deus em que podemos confiar, podemos cultuar e sermos gratos a Ele. O homem piedoso é aquele que conhece o seu Deus, aquele que sabe quais são os seus atributos. Olha lá o que Paulo fala em Atos capítulo 17, do 24 ao 25. Abra a sua Bíblia, deixa aberto, perdão, e leia comigo os versículos 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra,
e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Queridos, se tem uma coisa que o homem piedoso deve externar, a sua gratidão, porque o texto nos fala que ele não necessita de nada, Deus, mas ele mesmo dá a vida. Você está vivo porque Deus lhe deu a vida, o fôlego e as demais coisas. Como quando eu olho o Salmo 23, onde o Davi diz lá, o Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Este é um coração grato, porque ele nos dá a vida, nos dá o fôlego e as demais coisas. Certo teólogo falou uma frase que é bem interessante, que encaixa bem naquilo que estamos falando. Aquele que não é grato a Deus por tudo é como um cosmonauta russo que no seu giro espacial e vendo as maravilhas disse, não vi Deus. Queridos, nós não precisamos ver Deus para sermos gratos. Ele o criou, ele o formou, ele lhe dá o fôlego, ele lhe dá a vida, ele sustenta a sua vida. O que ele deseja, e como nós vimos aqui, ele não habita em santuários, ele não é servido por mãos de homens. O que ele deseja é que o seu coração, que a sua motivação seja gratidão a esse Deus. Mas isto Paulo teve que ensinar, então, aos atenienses, lá em Atenas. Eles cultuavam um Deus desconhecido, não sabiam quem era esse Deus. E talvez muitos não estão adorando esse Deus, não são gratos a esse Deus, porque não o conhecem verdadeiramente. Talvez ouvem falar apenas, mas isso é hipoteticamente errado. Nós devemos conhecê-lo e por isso estamos aqui esta noite. Para que juntos nós possamos adorar esse Deus. Mas não de uma forma só por fazer, mas com convicção. Então por que devemos ser gratos a Deus? Paulo ensina a nós. Paulo ensinou os atenienses. Paulo nos dá a ideia de que Deus merece a nossa gratidão. Deus merece o nosso louvor, apesar de sermos o que somos. Pecadores, injustos. Mas através de Jesus nós somos reconciliados com Deus. Mas vamos lá. Primeiro Paulo ensina aos seus ouvintes e a nós esta noite que nós podemos ser gratos a Deus porque Ele nos criou. Ele é o nosso Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. O texto 24, o versículo 24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Quando a pessoa entra na escola, principalmente no ginásio, onde a adolescência e até a pré-adolescência, talvez algumas das matérias façam com que esse adolescente, até nós adultos também, pense assim: de onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde estou indo? São perguntas interessantes. São perguntas que são cabíveis. Somos humanos e desejamos saber as coisas. De onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde eu estou indo? A ciência, dentro da sua limitação, procura responder à primeira pergunta: de onde eu vim? Nós nascemos
de uma gestação. Não é isso? Fomos gerados através de um relacionamento conjugal. A ciência explica isso. A filosofia pode também nos responder a segunda pergunta: por que estou aqui? Por que estou aqui? Se eu nasci, por que eu estou aqui? A filosofia trataria a segunda pergunta. Mas, queridos, se tem uma coisa que nós precisamos compreender esta noite, que a teologia, a Bíblia e todos os seus livros agrupados de Gênesis e Apocalipse, ela responde de uma forma satisfatória as três perguntas: de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde estou indo. A ciência explica uma, a filosofia outra, mas a teologia cristã, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos apresenta uma resposta que nos satisfaz. E Paulo afirma aqui com intrepidez que Deus criou todas as coisas. Deus fez o mundo e tudo que nele há. Se você puder essa semana ler Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, você verá ali a mão poderosa de Deus na criação do mundo. Ele criou todas as coisas. E a Bíblia afirma isso. E é Senhor sobre tudo que criou. Deus é Senhor sobre tudo que criou. E não é um Deus distante, que criou todas as coisas e foi embora. Não. Não é um Deus distante, ele não é separado da sua criação. Ele criou e sustenta todas as coisas. Também não é um Deus cativo, preso na criação, digamos assim. Quando eu vejo uma pedra, eu vejo Deus. Não, Deus não se limita a isso. Por isso que ele diz lá, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus é Deus. Ele criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas. Ele se preocupa com as necessidades dos seres humanos. Tanto é que quando vem a chuva em tempo de seca, muitos atribuem ou falam, obrigado Senhor, porque o Senhor lembrou de nós. Deus sustenta as vidas, como nós vimos aqui, e tudo que nele há, o Senhor do céu e da terra. No versículo 25, que nós já lemos, mas eu quero ler de novo, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a vida a todos, o fôlego e as demais coisas. Nós podemos ser gratos a Deus, porque primeiro ele é criador. É um Deus que criou todas as coisas que estamos vendo e que não estamos vendo. Além de criar, ele sustenta todas as coisas. Ele dá vida, ele dá o fôlego. Em nenhum momento Deus perde a sua soberania nas coisas criadas, inclusive na sua vida. Talvez você diga, mas Deus é tão poderoso e por que permite tantas coisas? Tudo isso é por causa da maldade do homem. O pecado instaurou na raça humana e fez com que o homem quisesse ou tentasse ser igual a Deus. Isto foi a grande queda do homem. Mas em nenhum momento Deus perdeu o controle sobre isso. E as consequências desse pecado vêm até hoje, nos dias de hoje. Deus é Deus, não esqueça disso.
Ele criou você, formou você. Lá no Salmo 139, se você depois também quiser olhar com calma, ler todo o Salmo 139, você vai ver que você é especial para Deus. Deus deseja que você sonde o seu coração, que você entenda quem você é, o que você faz, para onde você vai. Deus em nenhum momento desampara o ser humano. Em nenhum momento Deus tem alegria quando o ser humano erra. Em nenhum momento. Deus sempre nos dá uma oportunidade de avaliarmos e voltarmos naquilo que já fizemos. Deus deseja dizer a você, ó, seja grato a mim, porque eu lhe criei e eu lhe desejo como Criador ensiná-lo a ser mais grato, a não me adorar em templos, mas com seu coração. É isso que Paulo nos ensina através da sua palavra. Ele não é servido por mãos de homens. Deus não precisa ser servido, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a vida a todos, e o fôlego e as demais coisas. E quando nós atribuímos a Deus este valor, nós somos gratos, porque as nossas inquietações, as nossas perguntas, elas serão respondidas, porque você vai estar conhecendo o verdadeiro Criador e sustentador de todas as coisas, que é o próprio Deus. Aqueles atenienses estavam cultuando um Deus desconhecido e nem sabia quem era, mas hoje você está sabendo, em nome de Jesus. Nós podemos adorar esse Deus porque Ele é Criador, Ele é sustentador da vida humana. Ele dá a vida e Ele tira a vida. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós é que precisamos adorá-lo. Nós é que precisamos buscá-lo e compreendê-lo através da sua santa e bendita palavra. E esta noite não há dúvidas que esta dúvida sua pode ser sanada se você permitir que Deus fale ao seu coração. Ele te criou, Ele te deu fôlego. Ele, como nós vimos aqui, dá a vida, e as demais coisas estão sob o seu controle. Permita que você compreenda isso. Quem é você? Como nós falamos lá, né? Quem é você? Você é criado por um Deus todo-poderoso, que conhece a sua estrutura e que em nenhum momento, se nós permitirmos, Ele se aparta de nós. Em nenhum momento. Como não adorar um Deus assim? Como não ser gratos a um Deus assim? Outro ponto que eu quero trabalhar, além de Ele ser Criador, além de Ele ser sustentador, além de Ele ter criado todas as coisas, e nós já falamos isso, mas eu vou colocar no texto, Ele é soberano, Ele é provedor e sustentador, como nós falamos. Olha lá os versículos 25 a 29 de Atos 17. Olha só. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a vida a todos, o fôlego e as demais coisas. De uma só vez, Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Graças a Deus por isso, né? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como se disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhança a uma escultura de ouro
prata ou pedra, feito pela arte e imaginação do homem. Queridos, se Deus é Deus, como nós vimos, então Ele é autossuficiente e não precisa de coisa alguma. Reitero isso. Deus não precisa de você, de nada que você tenha vai melhorar Deus ou não. A grande verdade é essa. Não apenas o templo é incapaz de conter Deus, como os seus cultos são incapazes de acrescentar alguma coisa a Deus. Em suas declarações, Paulo sucintamente diz assim aos atenienses. Paulo, falando isso, devastou todo o sistema religioso dos atenienses. Muita gente acha que nós podemos fazer algo para Deus. Talvez um sacrifício, talvez uma romaria. A palavra diz que não. Pois os deuses dos gregos eram seres distantes, impessoais. O Deus da criação é um Deus da história e da geografia. Deus está na história. Deus, como nós vimos, Ele colocou o ser humano, deu vida e colocou os povos em diversos lugares. Deus fez isto. Para que Deus fez isto? Para que os povos pudessem encontrá-lo. Ou seja, Paulo, ele está nos dizendo que Deus da criação também é um Deus da história. Talvez você está aqui esta noite ouvindo, e talvez você mora em Caiabu e em outro lugar, não sei, a sua localidade. Mas saiba que Deus sabe que você está aí. Deus sabe que você está ouvindo. Deus está se revelando a nós como um Deus, como nós falamos, provedor e soberano. Em nenhum momento para Deus há assim, digamos, nossa, Ele está lá. Não, Deus conhece onde você está. Deus conhece a sua estrutura. Deus sabe com quem você está lidando. O Deus da criação também é um Deus da história. Conhecer a Deus assim, com certeza a gratidão vai permear o coração do homem. Porque criou a humanidade. E esta criação é para que pudesse então, essa criação pudesse conhecê-lo. Como nós vimos aqui, Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Embora, olha só a palavra, embora não esteja longe de cada um de nós. É uma ideia errônea, né? Pensar que Deus está longe do ser humano. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. E talvez você me diga, mas pastor, por que Deus permite tanta barbárie? Porque temos a liberdade de fazer as nossas escolhas. E um coração grato a Deus, com certeza as escolhas são diferentes. Porque a motivação é outra. Como nós vimos, né? Pessoas estão ganhando dinheiro com a pandemia. E você acha que Deus não está vendo isso? Deus está vendo isso, Deus está computando tudo isso. Então Paulo disse aos atenienses, olha, vocês estão prestando um culto a um Deus desconhecido, sem nenhuma propriedade, vocês não sabem quem é esse Deus, como você pode adorá-lo? Ou seja, conhecer a Deus assim
A gratidão, ela vai sempre estar no nosso coração. E se expressa num culto que chamamos de ação de graça ou gratidão. Todas as vezes que nós nos reunimos num culto, é para agradecer a Deus. Agradecer a Deus as nossas alegrias, as nossas tristezas, talvez aquilo que ainda não compreendemos. Queridos, fora de Deus não temos vida, não há vida. E, portanto, não há um coração grato aí. Não teríamos nem mesmo a existência física. Se estamos vivos e talvez nós não compreendamos todas as coisas, mas nós podemos entender aqui que Deus está próximo, como nós vimos no versículo. Embora não esteja longe de cada um de nós. Se eu franqueasse a você agora, eu tenho certeza que você diria, com uma frase, uma gratidão a Deus. Se você o conhece assim, se você teme esse Deus assim, porque Ele é soberano, Ele é provedor, Ele é criador, Ele é sustentador. Em nenhum momento passa na cabeça de Deus que Ele não está vendo todas as coisas. Por isso você que me ouve, se você está longe desse Deus, fazendo coisas que não o agradam, volte para Ele, peça perdão, seja grato a Ele, porque Ele é um Deus também que perdoa todas as nossas falhas, é um Deus que perdoa todos os nossos pecados, e em nenhum momento isso o homem sentirá falta se ele assim proceder. Muitas pessoas, amigos, um amigo meu em particular, ele disse assim que Deus não está preocupado com as coisas que acontecem. E eu digo a ele que Deus está vendo todas as coisas. Deus está preocupado e deseja se manifestar quando há dificuldade de relacionamento, quando há dificuldade de entender as coisas, porque eu estou aqui. Deixa Deus falar ao seu coração. Por que você está aqui? E a Bíblia diz que é para o louvor da sua glória, porque você foi criado por Ele. Ele te sustentou até aqui, talvez entre trancos e barrancos, mas que tal você parar como nós vimos aqui? Saber que Ele não está longe, que Ele está perto e deseja revelar o seu coração. E finalmente, eu quero trazer que nós podemos ser gratos a Ele, porque Deus é Salvador. Porque nós vimos lá, né, como eu nasci, porque eu estou aqui e para onde eu vou. São perguntas que a ciência talvez explique, talvez a filosofia explique, mas a Bíblia, a palavra de Deus, o próprio Deus, a fé cristã, apresenta uma resposta satisfatória nessas três indagações. De onde eu vim? Você foi criado por Deus. Por que eu estou aqui? Para que você conheça a Deus. Isto é imperativo. O ser humano precisa conhecer a Deus e não um Deus desconhecido. E a última pergunta, para onde estou indo? Há muitos que advogam que o ser humano morre e acaba. Algumas linhas de pensamentos diz que o ser humano morreu, acabou-se. Porém a Bíblia, a palavra do Senhor, diz totalmente ao contrário. Em Hebreus 9:27, é um texto conhecido, diz assim que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois o juízo. Por isso que quando morre alguém, queridos, não se preocupe.
Porque ele estará diante de Deus. E diante de Deus, um santo juiz, um juiz justo, ele fará o melhor, porque ele é justo. Dentro daquilo que ele é justo, a sua justiça. Ele é amor, mas ele é justo também naquilo que diz e naquilo que fala. Então a graça de Deus, queridos, é algo que merece a nossa gratidão, porque não merecemos esta graça. Pelo contrário, nós não merecemos nada de Deus, mas Ele deseja que você responda ao seu coração: para onde eu vou, Deus, essa noite? Olha os versículos, Atos 17, do 29 ao 31. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata, pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta esta ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Queridos, Deus é gracioso. Ele está dizendo aqui que adorá-lo através de esculturas de ouro, prata, de pedra, isso tudo é uma imaginação do homem, que nós vimos aqui que a divindade não está nisso. Deus não está atrelado a essas coisas. É o que está dizendo a Bíblia. E é interessante que Deus não leva em conta esta ignorância. Olha só que legal. Deus ainda está nos dando uma oportunidade, se ainda não a percebemos, de que nós não podemos continuar assim, porque não entenderemos a graça. Mas agora, como ele diz, né, você ouvindo isso, e os atenienses ouvindo isso, e todos ali no Areópago estavam ouvindo isso de Paulo, veementemente dizendo aquelas pessoas: olha, Deus não leva em conta esse tempo de ignorância, mas agora vocês estão ouvindo e Ele está ordenando que todos, em todo lugar, se arrependam. A graça de Jesus, a salvação de Cristo, ela só é possível quando nós nos arrependemos, disse Paulo. E não é uma escultura que vai lhe fazer isso, porque Deus não está ali. Pelo contrário, Deus abomina isso. Eu fico imaginando, queridos, vamos analisando um pouco essa questão. Imagine aquele povo olhando para Paulo, e Paulo dizendo essas palavras. Com certeza houve murmurins, houve pessoas falando ao lado: olha, esse cara, o que ele está falando? Que Deus não leva em conta esta nossa ignorância, mas Ele deseja que nós tenhamos a atitude de dizer: estávamos errados. Estamos adorando a um Deus que não é Deus. Agora em Cristo veio todo o conhecimento então, e a revelação de Deus. Terminaram as desculpas, pois agora chegou a verdade. Jesus é a verdade. A prova da supremacia de Cristo é a sua ressurreição. Como ele disse ali, olha, eu dei provas disso a todos, disse Paulo aos atenienses. Eu dei prova, ressuscitando dentre os mortos. Quem? Jesus. Ele está vivo. A sua graça alcança todo ser humano. Olha lá, Atos 17:3, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse
e ressuscitasse dentre os mortos. Esse Jesus é o que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. É interessante que no grego, a palavra expondo, como está aqui na minha versão, seria abrindo. Ou seja, Jesus abriu o sentido das Escrituras, mostrando-lhes a verdade a respeito das quais eles não entendiam antes. Muitos não entendiam, mas aqui está dizendo, expondo e demonstrando que era necessário que Cristo padecesse. Ou seja, abriu as mentes de seus ouvintes para as novas verdades. E talvez é isso que nos falte essa noite. Verdades, novos conceitos, que biblicamente irá responder para onde eu irei. Para onde estou indo, pastor? Depois que eu fechar os olhos. A ressurreição de Cristo, então, transformou, queridos, mas não tenham dúvidas que transformou essa palavra, a ressurreição de Cristo, transformou a questão do culto que os gregos praticavam. E Paulo, obviamente, dando o seu testemunho de vida, falou com propriedade. Queridos, essa semana, um amigo, eu recebi um zap, num grupo, um amigo publicou que seu pai tinha acabado de falecer, no grupo. E pedia, né, que, como pastores, orássemos pela família enlutada. É interessante que ele fecha esse pedido que o pai, que tinha acabado de morrer, ele fecha com uma frase que eu falei, Senhor, é só o Senhor mesmo. Ele disse assim, felizmente, ele era servo de Cristo e está na glória. Esse Deus que ele conhecia não era desconhecido. Era um Deus gracioso, um Deus salvador. E mesmo na morte, ele dá testemunha para outras pessoas. O próprio filho disse, felizmente, ele era servo de Cristo e está na glória. Que convicção! Aquilo me chamou a minha atenção. Ele está sendo grato, porque Deus o salvou. Deus permitiu a ele responder para onde eu irei, com propriedade, sem medo, sem titubear. Porém, aquele que resiste à palavra do Senhor não pode ser grato a Deus. Talvez a sua gratidão seja só por coisas que recebe. Isso faz uma diferença no ser humano tal que mesmo em situações que não compreendamos, nós podemos ser gratos a Deus. Felizmente ele era servo de Cristo e está na glória. Pois a gratidão nos reporta sempre a Cristo, Jesus nosso Senhor, benfeitor da humanidade, Salvador, que morreu numa cruz em seu lugar, morreu por você, imperfeito. Somos objetos de amor, o amor ágape, que nos salva e que nos dá a resposta.
para onde nós iremos? Iremos eternamente ao lado de Jesus se nós entendermos esta palavra. Olha Atos 17, 23. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei ali um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Um Deus perdoador, gracioso, um Deus que não leva em conta os nossos erros, um Deus que deseja que você, a partir de hoje, seja grato a Ele para todo sempre, que independente daquilo que você viver, você sabe para onde você vai, para a glória do Senhor Jesus, para a eternidade junto com Ele. E para isso, a prova cabal é que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia diz que Ele está assentado ao lado de Deus Pai, intercedendo pelos santos. Concluo a todos nós aqui esta noite. Agradecer, acho que nós podemos agradecer esta noite, porque nós nos movemos, existimos, estamos vivos, perdão, porque Deus nos sustenta. Nós podemos agradecer porque Ele nos criou. E fora de Deus, queridos, nós não teríamos vida, nem existência, nós não tínhamos sido criados. A grande verdade é essa. Tem muitas teorias, mas uma mais absurda que a outra. O criacionismo, quando Deus cria todas as coisas, é a mais palpável, é mais inteligível. E é isto que a Bíblia responde. Da onde eu vim? Você veio das mãos de Deus. E sem isto você não existiria. E nós devemos agradecer por isso, sim. Agradecer porque muitos daqui, ou muitos que estão nos ouvindo, graças a Deus por isso, eu creio, já ouviram a voz do Senhor através de Jesus, o seu Redentor, o seu Salvador. Eu não tenho dúvidas que você também pode agradecer a esse Deus gracioso. Também podemos agradecer porque podemos testemunhar, como Paulo fez. Podemos testemunhar ao mundo este amor imensurável a todos que nos ouvem. Talvez você, do outro lado, eu não conheço o seu coração, não sei. Mas você precisa ouvir a voz do Senhor hoje. E é isso que estamos fazendo. Estamos pregando, estamos ensinando a palavra de Deus. Por isso, queridos, juntos, como igreja do Senhor Jesus, sejamos gratos a Deus. E assim, a nossa gratidão poderá repercutir em muitas casas e muitos lares. E Deus está dando uma oportunidade nessas lives, ou nesses cultos online, eu creio nisso. Talvez nós não a percebemos ainda, mas Deus tem falado aos corações, não por causa de mim, mas por causa dele mesmo, porque Ele nos criou. E Ele deseja dar resposta ao seu coração. Nós podemos ser gratos a Deus por isso, mesmo nesse isolamento, mesmo na distância, mesmo que não estejamos reunidos presencialmente. Deus ainda se revela um Deus provedor, sustentador, gracioso, um Deus que conhece as intenções e sabe
a começar do meu coração e o seu coração, o que você precisa. Ele tem um cuidado todo especial em nossa vida e está demonstrando isso mesmo à distância. Porque somos portadores desta gratidão. Olha o versículo 4. E alguns deles ficaram persuadidos e aderiram a Paulo e Silas, bem como uma grande multidão de gregos devotos, e não pouco mulheres de posição. Quando somos gratos, igreja, a Deus por Jesus em nossas vidas, então, como aconteceu com Paulo, e assim o Evangelho espalhou-se por todas as áreas ao redor de Tessalônica, chegando a Macedônia, a Caia e toda aquela região, porque Paulo era grato a Deus pela sua vida, pelo seu sustento e pela graça de Jesus na vida dele. E não só ele, como Silas e todos os apóstolos. O Evangelho ele deve ser proclamado, tanto em palavras como em ação. E como estamos fazendo esta noite? Estamos proclamando em palavras que nós podemos adorar a esse Deus. Podemos. E este culto é para isso. É para que nós externemos então essa gratidão. Porque Ele é Criador. Não há um Deus como o nosso Deus. Ele é provedor, Ele é soberano, Ele sabe o que você está pensando agora, Ele sabe onde você está. Ele sabe se você está longe dele ou não. Eu não sei, Ele sabe. Porque Ele é gracioso. E Ele deseja resgatar todo ser humano. E assim o ser humano responder: para onde eu irei? Com Jesus, você que me ouve, você irá para os céus, juntamente com Deus, nosso Pai. E eu creio que lá no céu nós vamos ser gratos a Deus eternamente. Amém, queridos? Deus seja louvado. Que haja no seu coração gratidão. Talvez você diga: pastor, mas o senhor mesmo orou dizendo que a nossa vida às vezes está de ponta cabeça. Está mesmo. Mas é isso que Deus está querendo nos revelar. Que Ele é Deus. E Ele permite. Ele não está fora disso. Às vezes achamos que Deus está longe, mas Deus não está. Ele deseja que você confie nele, que você deposite nele toda a sua confiança, a sua família, os seus bens, o seu futuro. E é nesta hora que Deus revela-se com mais propriedade, na hora onde o ser humano não compreende nada, é onde Deus intervém através da mensagem, através do áudio, através dessas lives, através desse culto de adoração. Ele está permitindo a você a ser grato a Ele através de Jesus. Vamos orar? Agradecer então e externar a nossa gratidão a Jesus esta noite. Feche seus olhos, eu vou orar com você. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, lida, explanada. Apesar, ó Deus, das nossas falhas como homem, o Senhor ainda revela a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ó Pai, como é bom saber que podemos conhecê-lo. E além de conhecê-lo, nós podemos viver ao seu lado, esperando do Senhor todas as coisas, que somente no Senhor temos a esperança, como lemos em Colossenses, através da paz do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Ó Pai, obrigado pela primeira igreja batista em Caiabu, obrigado pelos meus irmãos, obrigado por aqueles que estão perseverando na Tua palavra, obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou, nos guardou, nos protegeu. Ó Deus, proteja também aqueles nossos amigos, irmãos de outras igrejas,
nossos parentes, nossos familiares. Ó Pai, que o Senhor também os alcance com a sua palavra e que a gratidão do Senhor permeie, ó Deus, esses corações, a começar pelo nosso coração como igreja de Jesus. Ó Pai, nós não sabemos todas as coisas, mas o Senhor estará pronto a nos ajudar. Mesmo que não entendamos tudo, mas o Senhor diz a nós: confie, continue a perseverar na minha palavra e no meu amor. Pai, coloco todos esses motivos, todas essas gratidões, ó Pai, todas as nossas ansiedades, todo o nosso temor, todo o nosso medo diante do Teu altar. Cura, Senhor, as nossas chagas, as nossas feridas. Ó Pai, visita aqueles que estão doentes, acamados. Ó Pai, aqueles também, irmãos, pessoas que estão cuidando dos enfermos, como por exemplo, lá o meu primo Florisvaldo, que continua internado. Ó Pai, que o Senhor também os alcance em nome de Jesus. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, obrigado porque podemos adorá-lo, não um Deus desconhecido, mas um Deus Jeová, um Deus Emanuel, um Deus Ebenezer, que podemos assim adorá-lo. E nós dizemos amém e amém. Louvado seja Deus por esse tempo. Obrigado, você que nos acompanhou esta noite. Obrigado porque mais uma vez o Senhor renovou a nossa esperança. E a nossa esperança somente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador nosso. Até o próximo encontro, se Deus nos permitir, domingo, a nossa escola bíblica dominical. Participem conosco às 9h30 da manhã. Venham conosco estudar a Bíblia e compreender as delícias de aprender aquilo que Jesus ensina. E logo mais à noite, no mesmo dia, no domingo, às 19 horas, o nosso culto de adoração e gratidão a Deus por mais um dia permitido por Ele. Até o próximo encontro. Deus o abençoe, Deus o guarde, Deus o proteja de tantas coisas. Mas principalmente, que você nunca esqueça que o Senhor é Deus na sua vida e Ele permite que você o adore em espírito, em verdade. Até mais. Vamos ouvir o pós-lúdio, encerrando o nosso culto. Meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar.